Bom dia, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, dia 22 de julho, vamos falar sobre transtorno afetivo bipolar. Com certeza você já ouviu falar disso. Muitas vezes você até chama alguma pessoa que você está na hora ali com raiva, você fala, esse cara é bipolar. Vamos saber o que é transtorno afetivo bipolar, vamos descobrir o que pode ser feito, como é que são diagnosticados esses casos. É importante o programa para todos. Os abraços de hoje vão para a Ana Aparecida, de 9 anos, filha da Silvana da Silva Pinheiro. Elas são moradoras lá da Vila Inhanhá. Tá aí, ó. Como você pediu, um beijo para você de 9 anos que me acompanha todos os dias. Também para o Claudinei Cavalcante e seus familiares, moradores do bairro Monte Verde. Claudinei, cinegrafista da TV Campo Grande, uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande. E também para Oswaldo e sua esposa Eliane, moradores do bairro Jardim Panorama. Jardim Panorama, onde nós tivemos uma ação social maravilhosa. Vocês participaram muito, a Ana Sintra, toda a equipe. Vocês realmente fizeram a diferença naquele sábado. Transtorno bipolar é uma doença grave, limitante e que pode causar sérios prejuízos na vida de uma pessoa. Caracterizada por uma profunda instabilidade de humor, a pessoa pode apresentar um estado de euforia intensa, como também apresentar o oposto, como a depressão, por exemplo. Portanto, o transtorno bipolar é uma doença que requer tratamento, pois, ao contrário, os seus efeitos e sintomas podem ser devastadores na vida de uma pessoa. Como vocês veem, transtorno bipolar não é brincadeira, não. Pode tanto acabar com a vida de uma pessoa, como, se você não tratar, levar ela a desatinos. Por isso é importante, e vamos tratar deste assunto com um especialista já conhecido de todos vocês, nosso amigo, o médico psiquiatra e psicoterapeuta, Dr. Paulo André Borges. Bom dia, Dr. Paulo André. Bom dia, Dr. Paulo. E eu começo lhe perguntando, do ponto de vista de um psiquiatra, o que é transtorno bipolar? Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite de estar aqui novamente. O transtorno bipolar é uma doença caracterizada por dois polos, um polo de euforia, de aceleração, de muita energia, às vezes até agressividade, e um polo de depressão, lentidão, apatia. É importante citar que hoje em dia nós temos, assim, parece que está na moda essa questão da bipolaridade. É importante frisar que nem todas as pessoas que têm oscilações de humor são bipolares. A oscilação de humor, a instabilidade de humor, passar da depressão para a euforia, até determinados limites, também existem outras doenças. Então é importante que para a pessoa ter um diagnóstico confirmado dessa doença, seja visto por um psiquiatra. Eu lhe pergunto, Dr. Paulo André, por quais razões o transtorno bipolar do humor se desenvolve? O que leva a desenvolver esse transtorno bipolar? São numerosos motivos, desde motivos biológicos até motivos sociais e psicológicos. Entre os motivos biológicos, a gente tem a própria constituição genética, fatores neuroquímicos, de neurotransmissores, neuroimunes e fatores psicossociais, a relação com a família, a criação que você teve, os fatores estressores do ambiente que você vive. Quer dizer, então, essa junção, essa somatória desencadearia o transtorno bipolar. Exatamente. Principalmente do lado do humor. Exatamente. Os fatores estressores, um desemprego, inclusive às vezes o casamento de uma pessoa, ser promovido a um emprego, todas essas coisas, tanto as boas quanto as ruins, podem causar na pessoa uma ansiedade, uma angústia de desempenho, ou de fracasso, ou medo, ou perda. E todas essas situações geralmente são fatores desencadeadores. Também é importante citar as drogas. Tá? O álcool, a maconha, a cocaína, muitas vezes são os fatores que desencadeiam as primeiras crises.
E quais seriam os primeiros sintomas? A gente está em casa, tem um familiar que a gente acredita que está passando por esse problema. Quais seriam os primeiros sintomas? É uma doença de difícil diagnóstico, porque a literatura fala que leva até 10 anos, às vezes, para diagnosticar alguns casos. Por quê? Porque muitas vezes ela até você ver a pessoa ciclar, até ver a pessoa passar de um polo depressivo para um polo maníaco, ou de um polo maníaco para um polo depressivo, isso às vezes você tem de observar longos períodos de tempo. Sem contar que muitas pessoas que são bipolares, elas são, na sua maioria, tratadas como pessoas que têm depressão, durante às vezes anos. E até isso, o diagnóstico de bipolaridade só é dado quando a pessoa apresenta seu primeiro episódio hipomaníaco ou maníaco. Então isso muitas vezes retarda o diagnóstico e o tratamento. Então é uma doença que os sintomas assim oscilam basicamente entre depressão e ansiedade. Então, se a pessoa está deprimida, infeliz, agitada, não é suficiente para você dar. Você também tem de ver a fase maníaca, que é a pessoa agressiva, irritada, mal-humorada, briguenta, ou então cheia de energia, cheia de sexualidade, desinibida, falando demais. Essa alternância é que caracteriza o transtorno bipolar. E o diagnóstico é simplesmente clínico ou tem algum outro exame para que se feche o diagnóstico? Não existe um exame de sangue, de raio-x, de tomografia que você possa dar um diagnóstico de bipolaridade. Nesse caso, o diagnóstico é clínico. Você vai ao médico, conta para ele a história da sua vida e através das características de personalidade, características dos sintomas, o tempo de evolução, as características da crise, porque a doença bipolar não é uma doença única, exclusiva, que todo mundo tem o mesmo tipo de sintoma, não. Ela é uma doença que se apresenta de muitas maneiras. E cada maneira é diferente da outra. Muitas vezes gravíssimas. E outras vezes não tão graves, leves até. Algumas vezes deixando a pessoa incapacitada por longos períodos, outra vez por curtos períodos. Transtorno bipolar, Dr. Paulo André Borges, tem cura? Essa resposta o senhor vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. O tema hoje, transtorno bipolar. Estamos aqui com um amigo que é psiquiatra, psicoterapeuta, Dr. Paulo André Borges. Dr. Paulo André, eu lhe perguntei no bloco anterior se o transtorno bipolar tem cura. Tem tratamento. O tratamento do transtorno bipolar existe e é uma das doenças mais possíveis de serem tratadas e controladas, porque nós temos medicações para todas as fases. Quer dizer, se a pessoa está numa fase de euforia, de mania, ou numa fase de depressão, temos tratamento. E também temos tratamento com estabilizadores de humor, que são medicações que funcionam como se fossem amortecedores psíquicos. Não deixa a pessoa entrar na depressão nem entrar na euforia. Então, essas medicações funcionam estabilizando, equalizando o humor da pessoa, porque é uma doença do afeto, é uma doença das emoções. Então é uma doença que... E agora a grande dificuldade que nós temos é que geralmente as pessoas não se tratam. As pessoas têm uma grande dificuldade de aderir ao tratamento. Por quê? Porque durante as crises a pessoa fica muito alterada. Mas nos períodos intercrises, os doentes que têm uma evolução favorável voltam a ficar normais. São poucos os pacientes que ficam constantemente em crise. Então, uma vez passada a crise, a tendência da pessoa é falar, estou curado, não vou mais me tratar. E essa cura não existe. Existe uma melhoria e falta de sintoma durante o período intercrises. Mas na evolução da doença, a pessoa vai voltar a apresentar novas crises. Por isso, a necessidade de um tratamento contínuo. E como que é feito esse tratamento? Com medicamentos de acordo com a fase. O básico do tratamento são os estabilizadores de humor. E aliado a eles, nas fases de crise, seja ela maníaca ou depressiva, medicações específicas, antidepressivas ou antipsicóticas. A gente hoje vê com tristeza até quando mães, pais falam, meu filho é bipolar, ou algum colega chama o outro, às vezes no trabalho, mas cara, parece que ele é bipolar, que não sei. Você não acha que as pessoas estão exagerando demais?
Até porque o conceito de transtorno bipolar é um conceito definido, é um quadro psiquiátrico, é um quadro que, se não for tratado, pode ser grave, limitante. Você não acha que caiu assim, sabe, na vulgaridade hoje, esse fato de chamarem e de falarem, você é bipolar, é tripolar, como a gente já viu algumas pessoas fazendo? Você concorda? Concordo. Estima-se que no Brasil exista cerca de 2 milhões de pacientes portadores de bipolaridade, quer dizer, mais ou menos 1% da população. Mas o que ocorre é o seguinte, geralmente essa doença começa por volta dos 21 anos, mais ou menos. E ela é acelerada quando a pessoa é usuário de drogas. E como a juventude está usando muita droga, isso leva a grandes problemas de relacionamento, instabilidade afetiva, depressão, euforia, sentimentos de perseguição. Então, muitas vezes, a família julga que isso é bipolaridade. Né? Na verdade, necessita de uma avaliação, porque, como eu disse, existem muitas situações que tudo isso ocorre, mas não é bipolaridade. Não é bipolaridade. Exatamente. Então, precisa realmente fechar um diagnóstico com o especialista, que é o psiquiatra, que vai fazer essa avaliação. Do contrário, pare de ficar utilizando isso, de denigrir, de estigmatizar um ente querido simplesmente porque você imagina que essas reações dele significam bipolaridade. E aqueles que a têm que ser tratados, pelo menos para que mantenham um bem-estar durante a sua vida. As crianças, elas também podem sofrer de transtorno bipolar? Sim. Só uma questão. O nome dessa doença, antigamente chamava psicose maníaco-depressiva. E aí ela foi mudada para transtorno afetivo bipolar, eu acho que já como uma tentativa de tornar a coisa menos agressiva, porque o nome psicose assusta muito, não é? Então, mas as crianças também têm transtorno bipolar. A partir de que idade, Dr. Paulo? Isso daí é um tema de discussão nos congressos de psiquiatria, porque existem diversas correntes, mas a tendência a se afirmar é que existe o transtorno em criança também, e geralmente já existem crianças com 8, 9, 10 anos diagnosticadas com esse transtorno. E o que os pais que estão nos assistindo devem observar em casa para imaginar que possa ser isso e procurar um especialista? Existe uma superposição muito grande de sintomas dessas crianças candidatas à bipolaridade com as crianças que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é uma outra doença psiquiátrica e que muitas vezes se manifesta da mesma forma. Então são crianças mais irritadiças, crianças mais agressivas ou crianças mais difíceis de controlar o comportamento, crianças que não param quietas, crianças que não conseguem ficar na escola sentadas, estão sempre agitadas, problemas de sono e numerosas outras situações que ocorrem com as crianças que podem levar a uma suspeita da mãe e levar ao médico para fazer uma avaliação. Então, eles tendo já esse encaminhamento, já procura o especialista para descartar e iniciar o tratamento, se for. E observar a criança, né? Porque no caso da criança, geralmente não se entra com a medicação imediatamente. Se faz uma avaliação da família, da mãe, do pai, porque as situações familiares, a situação emocional da mãe, do pai, da família, pesa muito no comportamento da criança. E um dos diagnósticos diferenciais é a TDAH. Exatamente. Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Bom, eu quero agradecer a sua presença, tenho certeza que foi elucidativo, orientativo, basta agora que cada um acompanhe em casa e verifique aquele que precise de uma consulta ou não, para dirimir qualquer dúvida a respeito do transtorno afetivo bipolar. Dr. Paulo André, quero agradecer a sua presença, deixar sempre o programa de portas abertas. Muito obrigado, é um grande prazer estar com você aqui de novo, muito obrigado. É isso aí. Se você ainda tem dúvidas sobre este tema ou outros da área da saúde, críticas, sugestões, denúncias, anote aí os nossos endereços. O nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se enviar uma carta, escreva para Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. Lembre-se que o nosso compromisso é de fé e saúde. Reflexão do dia. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz
é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar o autor da própria história. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Poeta Fernando Pessoa. Como vocês veem, agradecer faz bem para a alma, faz bem para o coração, faz bem para sentirmos que a felicidade faz parte da nossa vida. Saiba viver, saiba agradecer. Lute e escreva as suas conquistas para que você possa ser o autor da sua própria história. Um bom almoço a todos vocês, fiquem com Deus. Hoje, sexta-feira, desejo a todos vocês um ótimo final de semana, muita paz, muita saúde. Não vamos beber, a bebida não leva ninguém a lugar nenhum, pelo contrário, só leva a desgraça, a mortes, a problemas, principalmente dentro da família e também no trânsito. Vamos buscar uma energia positiva, vamos viver de uma forma saudável. E no próximo programa vamos falar sobre os riscos de afogamento. Um ótimo final de semana e até lá. Fiquem com Deus.